proposta do Papo de Repórter de hoje é discutir um pouco as movimentações do PSDB. A gente teve aí um acontecimento bastante importante essa semana, que foi a confirmação do senador Ricardo Ferraz no PSDB. E na esteira dessa movimentação do senador Ricardo Ferraz, a gente tem outros acontecimentos que estão bem evidentes, né, nesses últimos meses dentro do partido. A gente tem uma questão, vou abrir aqui para a Renata poder entrar, mas eu acho que tem uma questão com relação a uma das principais lideranças, que é o César Conago, vice-governador, que quando fez o acordo na época da disputa eleitoral 2014 com o governador, com o então candidato Paulo Artung, ele realmente, eu acredito que ele tinha uma expectativa muito grande em relação a colher depois os frutos desse governo, né? Ou seja, que vou ganhar em troca, tal, além da vice, claro, mas assim, não só uma vice com outro status, que eu acho que hoje ele é um vice mais decorativo, e também um espaço no governo que acabou não rolando, né? E isso acho que já foi uma grande decepção para o PSDB, se o PSDB estava esperando isso. E a outra parte, Renata, que você aí pode entrar já para complementar com relação a essa estratégia do Conago, foi que ele acabou perdendo também espaço dentro do partido, né? Sim. É interessante que o Conago ele fez o mesmo papel de Coser no passado, né? Da mesma forma que Coser levou o PT para junto do Paulo, agora o Conago levou o PSDB para junto do governador. E é interessante que são partidos que são antagônicos nacionalmente, embora, né, tenham a mesma origem, mas são partidos antagônicos nacionalmente, mas que acabam tendo um comportamento. Essa pasteurização que tem no Espírito Santo das lideranças políticas dos partidos, né, ela é tão grande que ela acaba fazendo isso, né, coloca os opositores no mesmo nível ali, né? E mesmo vendo o que aconteceu com o PT, essa desidratação total que aconteceu com o PT, o PSDB está seguindo o mesmo caminho. Você olha para o PSDB hoje, quando a gente olha para o PSDB e diz, nossa, o PSDB tem um senador, tem um vice-governador, tem um deputado federal e pode ter o segundo deputado federal, né, na bancada, pode ter 3 deputados estaduais, se o Gildevan Fernandes confirmar a entrada dele, e aí fica sendo a segunda maior bancada, né, com a dança das cadeiras na Assembleia. Então, assim, visualmente o PSDB é grande, né? Uhum. Tem 2 ou 3 secretarias e tal, mas ao mesmo tempo não é. Quando você vai olhar o PSDB, as contradições que acontecem dentro do partido, você vai ver que o PSDB, na verdade, não tem esse tamanho todo, porque o que é a vice-governadoria, como você estava falando? Uhum. Sem nenhum outro cargo. Se você pensa, Ricardo Ferraz, quando foi vice-governador, ele foi secretário de Agricultura, que é uma pasta filé muito do governo. Talvez a melhor. Exatamente. O Conago já assumiu essa pasta. O Conago, antes de ser vice, ele tinha um tamanho muito maior. Que status melhor que ele tinha hoje, Ele foi presidente da Assembleia. Ele foi secretário de Agricultura. Depois o Ricardo Ferraz foi secretário de Transportes, que é outro, né, mapa da mina. O Lelo foi secretário de Educação, que é uma coisa, né, faca de 2 gumes, né? Pode ser ótimo, pode ser o fim da picada, como está sendo pro Haroldo. Mas, enfim, tem um status, tem uma visibilidade. E Conago, cadê Conago? Uma coordenação de direitos humanos, e aí sofre esse revés agora essa semana com esse escândalo aí de problemas de racismo, né, uma briga entre seus dentro assessores. Do gabinete dele, né? E dentro do gabinete dele, assessores do PSDB, aí você vê que essa coisa, né, partidária também, como que ela é complicada. A gente acompanhou a eleição do PSDB de Vitória, depois toda a confusão que aconteceu no PSDB de Vitória com a saída do Luiz Emanuel, quer dizer, é um partido cheio de contradição, né? E aí, Neta, porque essa questão que a Renata colocou, você acha também é isso, que o Conago estaria seguindo o mesmo caminho que o Coser, ou seja, de hipotecar o partido na mão do Paulo e deixar o Paulo comandar, né, as ações do partido, a estratégia do partido? É engraçado que dentro do governo Paulo Artung não é um governo político, mas só quem pode fazer política é o governador. E a gente sabe, vendo essa questão do PT, a gente sabe muito bem o resultado disso. É um partido esfacelado,
como executiva, que não condiz com a militância, o que também já está acontecendo com o PSDB. E aí a gente volta um pouquinho no que a gente comentava nos papos logo no início do ano passado, sobre o possível protagonismo do Colnago. A gente viu o Colnago como o primeiro na fila de sucessão do Paulo. Caso o Paulo for cumprir a promessa dele, que é só mais um mandato, ele seria o candidato natural. Ou o Paulo indo para o Senado, ele governando 8 meses, o Colnago vai ser o Paulo ainda fez esse comentário ainda, o Paulo jogou isso aí, o próprio Paulo. Então, aí a gente ficou, nossa, o Colnago 8 meses vai ser um perigo. Hoje a gente vê que o Colnago é uma figura, um vice decorativo que ficou famoso por a questão do tempo, foi muito bem falado. E aí você vê, o PSDB tem tamanho, mas não tem representatividade. Ele pode ter até tamanho muito grande, tá no executivo, no legislativo, mas quando você vai ver a participação dele no jogo político, fica muito restrito. E é engraçado que o PSDB vai enfrentar a sua grande eleição. A grande oportunidade do PSDB assumir de fato o protagonismo é agora. Tem Vitória, tem a questão nacional também, que a gente não pode desassociar o que aconteceu. Então você tem... O PSDB é a bola da vez, só que a gente, eu confesso que eu não sei no que vai dar. Agora tem, só comentando o que você disse, tem uma questão que é interessante. Quando a gente fala assim, o PSDB insiste, né, no caso o Colnago, que estava comandando as ações do PSDB naquele momento, insistiu em entregar para o Artung, e quando o Artung convence o Colnago a segurar a candidatura na época do Luiz Paulo ao Senado, no Palanque do Casagrande, que parecia o desejo do próprio Luiz Paulo, e o Colnago consegue mexer nisso e faz o jogo que o Paulo queria. Isso que a gente falou. Agora tem uma coisa interessante. Por que o PSDB sempre cai no canto da sereia? Sabe aquela coisa do encanto mesmo? Parece que o Paulo encanta os caras, porque o Luiz Paulo, em 2012, o Paulo convenceu o Luiz Paulo a derrubar a vice do Max da Mata, que era certo, o Max da Mata no PSD na época, comprou uma briga com o Enivaldo, que era o presidente regional do partido, né, na época, se não me engano. O Enivaldo rachou com o PMDB e levou o PSD para Irine Lopes, que era a candidata do PT. O Paulo impôs o Haroldo, né, o atual secretário de Educação, na vice do Luiz Paulo, e quando pôs a mão demais na eleição, o Luiz Paulo acabou perdendo uma eleição que praticamente estava ganha. Mas volta 2014, o Luiz Paulo volta a se aproximar, faz questão de se aproximar do Paulo novamente. Porque o Neto falou, o momento do PSDB, se olhando assim, necessariamente o PSDB não precisaria de toda essa proximidade. Você não acha? Você acha que precisaria tanto do Paulo assim, do apoio do Paulo? Eu não sei, porque quando a gente teve essa... Eu não sei se o Luiz Paulo tinha essa vontade de se aproximar do Paulo, não. Eu acho que foi mais por uma questão da definição do executivo. Quem era a executiva do PSDB naquele momento? Era Colnago presidente e Guerino Balestrace, né? Foram eles que articularam que levaram o partido pro palanque do Paulo. A partir daí o Luiz Paulo... Foi fácil convencer. Mas agora ele faz um movimento pro lado do Paulo, pelo que ele declara, pelo menos é isso. E também é assustador a dependência que eles têm. A questão do Luiz Paulo fica pedindo, mendigando apoio. O governador tem que nos apoiar, o senador Ricardo tem que nos apoiar. O Ricardo relutou bastante, mas agora não vai ter jeito. Ele vai ter que entrar nessa eleição e vai ter que cumprir a questão dele partidária. Só que o Ricardo mudou de figura. Enquanto o Ricardo, que saiu pela porta dos fundos do PSDB, numa briga com o Luiz Paulo, hoje o Luiz Paulo é que tem que bater continência, reverência para o senador que entrou pela porta de cima. Essa situação mostra muito bem a cara do PSDB e, repito, a eleição de 2016 é uma eleição fundamental para a construção do projeto de 2018 ou, quiçá, de um projeto anterior ou antes disso, de um projeto nacional do PSDB. E me parece que eles estão trocando o pé pelas mãos. Mas vocês não acham, sim, queria saber a opinião de vocês sobre isso. Vocês não têm uma sensação, quando o Luiz Paulo faz esses movimentos, quando o Neto fala, o Luiz Paulo fica implorando o apoio do Ricardo e pede apoio do governador,
Eu acho até que parece que o Luiz Paulo, isso transmite insegurança. Parece que ele tem muito medo de ser derrotado novamente. Então, assim, é como se você quisesse resguardar, sabe? Usar tudo que você tem. Porque você olhando pro cenário, pro processo eleitoral, pro momento do PSDB, que vamos dizer assim, um momento favorável, e o retrospecto do Luiz Paulo, cara que já esteve à frente da prefeitura, né? Não é um marinha de primeira viagem, ele tem retrospecto para falar, pô, eu vou tocar a minha candidatura, como vamos dizer assim, como está fazendo o Lelo, vamos dizer assim, não é o favorito, né, na disputa, mas o Lelo está tocando a candidatura sem apoio de Paula Tung, sem apoio do PMDB mesmo, ninguém está apoiando, pondo a mão no Lelo. E o Lelo, não, eu sou candidato, ele demonstra mais segurança, vocês não acham? E outra coisa, uma coisa que tem que ser observada aí, o Lelo, tudo bem que em 2018 ele vai ter muita dificuldade de se reeleger, muita dificuldade, mas o Lelo nesse momento ele não tem nada a perder, ele é deputado federal, vai disputar a eleição para aumentar seu capital e tentar se fazer, né, separado do Arthur. O Luiz Paulo tem, o Luiz Paulo não pode perder, o Luiz Paulo não pode, ele já perdeu a eleição perdeu para a prefeitura, perdeu para o governo do estado, o Luiz Paulo não pode sofrer uma nova derrota. E ele estava até que administrando essa insegurança, que eu entendo ser, né, totalmente justificável, até o momento que vai o presidente da executiva municipal e exige o apoio do Paulo ao candidato deles. Parece assim, vem um pouco dessa desorganização interna, parece, do PSDB. Parece que o partido não confiava no Luiz Paulo. Ficou essa impressão. E a partir daí eu acho que ele meio que se desestruturou, né? Ele entrou no jogo, porque é bom lembrar que isso foi esse pedido de apoio, esse apelo pelo apoio, foi por meio de manchete de jornal. Então, o que é muito pior, em vez de ser discutido em reuniões internas, uma discussão interna importante, não, foi na página de jornal. Uma ansiedade, né? Demonstra uma ansiedade, né? De antecipar muito essa questão eleitoral. E você vê, e aí o PSDB fica, e aí é um vício, é um grande problema deles. Eles ficam brigando lá dentro do Ninho Tucano, enquanto os outros candidatos estão se viabilizando. Até o Nivaldo já está se reunindo com comunidades, enquanto você vê o PSDB ainda brigando por aqui. Vamos nos ajustar aqui. O Lelo está andando, o Nivaldo está andando, o Luciano está andando, o Amaro está andando, todo mundo está andando, e o PSDB está brigando.